Senhor Jesus, agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno desses ensinamentos que tu deixaste para todos nós, Senhor, que possamos aprender cada vez mais, pôr em prática, Senhor, com o nosso próximo e modificar as nossas ações, sempre visando o bem, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Senhor Jesus, com esta prece, pedimos estar igualmente para darmos por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, segundo a tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, pode ir lá, Ana, vamos lá. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 50, da editora FEB, Meninos Espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Na observação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, opinião, é conveniente conhecer o quilate, qualidade dos valores espirituais em análise, em exame. Jamais renunciemos da compreensão antes que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem, alegrem, felicitem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode equilibrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, maravilhados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e, porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, imprevisto, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Eu vou deixar para você comentar. Mas se quiser pode falar também, não tem problema nenhum, tá? Você pode me cortar, me interromper, fica à vontade. Vamos lá. Essa é uma daquelas páginas brilhantes, né, destacando uma das mais importantes relações que nós temos que ter com o próximo, que é tão difícil de executar, né? Só lembrando, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Essa danadinha da indulgência, para vocês terem ideia, tem um livro de Chico Xavier, psicografado por Chico, se chama só Indulgência. Indulgência. E o conceito de indulgência não é perdão, né? O conceito de indulgência é tolerância e compreensão, que a gente está tratando aqui. Então você tolera e compreende as imperfeições alheias. E isso é essencial. Se não existe, novamente, se nós não estamos nos capacitando
para produzir um bem, sermos bondosos para com todos e compreensivos e tolerantes com quem está jornadeando conosco, nessa grande jornada de progresso, que também está igualmente se desenvolvendo. Não é porque tivemos 2, 3 passos à frente que vamos destratar quem está atrás, não faz sentido, é o contrário. Aquele que mais compreende, aquele que melhor conhece, melhor pode se portar, melhor pode exercer a própria consciência. Então, os caracteres do amor, ou o conjunto de ferramentas do amor, a gente consegue descrever o amor, o que não pode deixar de ter. Então, ele tem que ter o caractere benevolência. Ele tem que ter o caractere tolerância, compreensão. Ele tem que ter o caractere perdão das ofensas. Então, esse conjunto de sentimentos, que é classificado como caridade, né, que é chamada a caridade, né? Está lá no Livro dos Espíritos, como Jesus compreendia a verdadeira caridade. É um sentimento. Então, essas 3 ferramentinhas, né, benevolência, indulgência e perdão, são recursos primordiais de que vamos construindo com a experiência. Porque não adianta só concordar com a ideia, né? É diferente entre concordar e exercê-la. Então, teremos que exercer, vamos ter que experienciar esses processos, né? Então, ele no caso aqui, Emmanuel, chama a atenção de uma maneira muito pontual. Só um minutinho, vou reduzir aqui um pouco o ventilador por causa do barulho. Ele nos chama a atenção para algo primordial, né? Primordial em termos de local, onde estamos. Então, na observação dos companheiros de luta, nós temos esse hábito. E vocês vão perceber que é um hábito que todo mundo já se chocou. Porque alguém vai falar assim, poxa, você diz que você é espírita, você faz isso, você faz aquilo. Isso é forma de reagir assim, assado. Você vê diversas pessoas falando isso. Ou seja, a nossa habilidade de perceber algo desequilibrado, de perceber fraquezas e falhas, é algo recente na nossa consciência, porque nem sequer isso percebíamos. Então, muitos ficam até felizes, quase que tem um grau de satisfação em perceber. Só que a gente não consegue diagnosticar lá nos refolhos da nossa consciência, né? Se a gente, lá nos estudos de Joana, a gente vai entender isso. A gente às vezes não percebe. Ficamos muitos séculos praticando equívocos e bobagens porque realmente nós não sabíamos. Nós não conhecíamos. E nem percebíamos, porque essa pergunta não é tão trivial. O que é o bem e o que é o mal? Quando eu digo que não é trivial, é porque você vai até encontrar em livros, se eu não me engano, na coletânea, agora não vou lembrar o capítulo, eu estou lembrando da página, mas não estou lembrando o nome do livro. Não sei se é no Ação e Reação, eu acho que é no Ação e Reação. Há uma passagem onde essa pergunta é feita. Ele está ali vendo a situação, uma situação difícil, fora do corpo físico. O companheiro que está ali acompanhando e passando as instruções, esse espírito que todos nós sabemos quem é, né? André Luiz, pega e pergunta ao responsável, esse espírito mais, assim, digamos assim, mais experiente e responsável pela atividade, nesse cenário e nessa situação que está acontecendo, o que é o bem e o que é o mal? Porque meio que ele estava tentando dizer o seguinte, como a gente costuma fazer aqui na Terra, eu acho que esse mal se justifica, porque ele vai gerar um bem maior. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? Eu acho que esse mal se justifica, porque ele vai fazer um bem maior. A nossa percepção de bem e mal, ela ainda é utilitarista. Eu não sei se eu vou conseguir me fazer claro. Nós sempre queremos observar, se o mal ele está fazendo um papel, ele tem uma utilidade, então ele é bom. Não, o mal é mal. O mal nunca pode ser bom. Ele não tem como ser bom.
Pode falar, Paloma. Oi, é só para não te cortar, por exemplo, é igual aquela questão da, uma mentirinha, ela acaba sendo boazinha. É isso? Porque mentir nunca é bom, mas sabe aquela pessoa que sempre fala assim, mas às vezes a gente tem que mentir para a coisa ficar boa. Entendeu? É isso? Tá, Mais ou menos isso? mais ou menos isso, mas vamos, Mais ou menos. vamos expandir mais a sua ideia. Você botou a Tá, ideia, vamos lá. a Mônica também quer falar. Pode falar, Mônica. Então, eu acho que eu entendi assim, no caso tem o mal com U e o mal com L. O mal com U é o contrário de bom, mas aí no caso você está se referindo ao mal com L, né? Que é o contrário de bem. Sim, sim, justamente. Uma atitude que é de bondade e uma atitude que é de maldade. Entendeu? É nesse Isso. sentido. Sem pensar em U, L, vamos pensar assim: isso aqui eu acho que é genuinamente uma atitude de bondade. Isso é um bem. Isso é genuinamente Uhum, uma atitude de maldade. Isso é o mal. Então, entendi, entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, entendi. por exemplo, é muito difícil. A gente meio que. Nós criamos tanto departamentos na nossa consciência e queremos operar de uma forma tão departamental que nós nos acostumamos a agir e reagir pela lógica e sempre tentando desligar o nosso coração. Sempre, não em termos de emoções, mas em termos de amor. Será que essa atitude, essa frase, ela vai gerar um resultado positivo? Se eu falar da maneira torta, eu posso chegar para alguém e falar o seguinte: olha, deixa eu avisar essa pessoa que se ela for por aqui, ela pode se machucar. Você está prevendo fazer alguma coisa de bom, né? Mas essa pessoa não fala com você, está chateada com você. Ela não fala com você. Está zangada. E você cismou que quer fazer essa coisa de bondade. Mas como ela não está te ouvindo, e você quer salvar ela, então o que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de madeira e vai sentar na cabeça dela e vai jogar ela no chão. Aí você fala, eu tinha certeza lá, consegui salvar ela, porque basicamente ela ia para aquele caminho e ia se machucar. Eu machuquei ainda mais agora, imediatamente, para não se machucar depois. Você está entendendo? Eu estou falando das ideias de lógicas que não têm verdade, porque não tem amor. Compreenderam o que eu estou querendo dizer ou não? Ai, tô velha, agora embolou o negócio aí. É porque, por exemplo, a maioria de nós, a maioria, eu não vou dizer todos porque alguém pode levantar a mão e falar, eu não penso assim, eu não vivo assim. A maioria de nós acredita que o mal educa, que o sofrimento educa, que a dor educa. Dor por dor não educa. Sofrimento por sofrimento sozinho não educa. Se você for observar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele explica bem-aventurados os aflitos, não é você simplesmente passar pela aflição de qualquer jeito, senão isso não tem educação nenhuma. Você não vai entender qual é a lógica que aquela aflição está acontecendo. Você não vai perceber a origem da aflição. A origem está em nós mesmos, em nosso desequilíbrio. A não aceitação de certas dificuldades, a não aceitação de certos grau de desenvolvimento que a gente não quer avançar, não quer desenvolver. Pode falar, Paloma. Acho que seu microfone está fechado, Paloma. Perdão, Agora eu sim. tiro a mão e esqueço de abrir o Não, microfone. é normal, acontece. E como que a gente pode explicar, então, Toseli, essa frase assim, quem não aprende no amor, aprende com a dor? É isso que eu ia te falar. Olha só, imagina se você pudesse aprender com a dor. Imagina se você pudesse aprender com a dor. Vamos imaginar por alguns minutos que todos vocês se tornaram Deus. E agora você vai fazer todo mundo aprender rapidamente. Então você pega uma pessoa que assassinou alguém, assassinou 300 pessoas. Aí você faz o seguinte, faz uma sequência de desencarne, ele sendo assassinado 300 vezes depois. Isso transformou ele? A ele não querer assassinar mais ninguém? A ele não a transformar aquilo que estava desequilibrado nele? Você acha que transforma? Não, é óbvio que não. Não, O que não, vai deixar ele transforma com mais raiva.
Mais raiva, ou seja, a falta de amor que estava naquele coração, a falta de sabedoria que estava naquela consciência, continua vazio. Isso aumentou, é verdade. Continua vazio. Então, se fosse assim, a humanidade já tinha se transformado. Todo É mundo igual já as tinha. nossas cadeias, né? Não, exatamente. É. Se você se reabilitar, primeiramente com a sua Uhum, própria consciência, não é algo trivial. Não é algo tão uhum. simples. Aí vocês devem estar pensando assim: por que você está dando essa volta toda? Porque não sou eu que estou dando essa volta. Quem está dando essa volta é Emmanuel. Emmanuel faz a gente refletir o seguinte: cuidado com a observação dos companheiros de luta. Então, ele está falando o seguinte: você está em contato com certas pessoas, e aí você vai observar uma falha, uma fraqueza. Né? Surgiu uma falha, uma fraqueza em terceiros. E aí você vê aquela falha, aquela fraqueza. E por vezes a gente fica muito mais preocupado em saber caracterizar a falha, saber caracterizar a fraqueza, do que exercer a compreensão. Porque a gente tem mais medo de estar falhando na mesma coisa e não estar percebendo, do que realmente exercer a compreensão. Não sei se eu estou tentando, não sei se eu estou conseguindo ser efetivo no que estou querendo dizer. Por vezes estamos preocupados demais. Meu Deus, olha que coisa horrível. Tem gente que ainda fala assim: eu nunca vou fazer isso na minha vida. Olha, é engraçado, de umas décadas para cá eu tenho observado algumas pessoas, e quem tem uma boa memória, eu tenho uma memória fotográfica, e o problema é o seguinte: quem tem essa memória fotográfica, você lembra que a pessoa falou isso. Eu acho isso inadmissível, eu nunca vou passar por isso, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer aquilo. Aí você vê depois, uma década depois, a pessoa fazendo exatamente aquilo. É surpreendente. E é engraçado porque a pessoa não percebe. Está eclipsado, sei lá, parece que a pessoa não vê. Né? Pode falar, acho que alguém levantou a mão. Carolina, pode falar, Fui Carolina. eu já Sim. tinha desistido. Não, desiste não, É, pode falar. porque eu não queria interromper. Mas é realmente uma coisa interessante, porque quando a pessoa diz eu nunca vou fazer isso, o que ela está falando ali é da falta. E aí eu acho que eu vou talvez entrar numa coisa meio polêmica, né? Mas isso seria também a falta de amor por si mesma, né? De compreensão das próprias fraquezas também, né? Porque assim como o próximo vai precisar do nosso perdão, a gente uma vez ou outra vai precisar do perdão de alguém também, né? Não, É assim certamente. que Você botou no ponto certo. Só que entenda o seguinte: essa falta de perdão consigo mesmo na verdade o seguinte: a nossa dificuldade de amar o próximo, de perdoar, de ser benevolente, é a mesma que nós temos com nós mesmos, conosco mesmo. é O no... exatamente isso. Esse é o Isso. ponto que eu queria concluir também. Se ele age assim consigo mesmo, ele vai agir assim com o próximo, né? Porque quando Jesus, eu entendo assim, quando Jesus diz ama o próximo como a ti mesmo, perdoa para ser perdoado, o que ele está falando não é exatamente um conselho, o que ele está estabelecendo é uma lei, né? O que ele está dizendo é a gente sempre está amando o próximo da mesma forma que a gente se ama. A gente sempre está perdoando o próximo na mesma intensidade que a gente se perdoa, né? Não, sim, Então, sim, consciente ou inconscientemente, a gente está fazendo isso, né? sim, Então, mas essa, mas se a gente não consegue ter essa indulgência, não no sentido de permissividade, né? Mas se a gente não consegue compreender a nossa própria inferioridade, nossa natureza falha, né? A gente não vai se tornar anjo de uma semana para outra. Então, como é que a gente vai exercer isso com o próximo? E vice-versa, né? Se a gente não não, perdoa o próximo, como a gente vai liberar nossa consciência para que a gente seja perdoado quando a gente precisar, né? sim, com certeza. É isso que eu quero dizer, assim. Então, mas a É, agressividade que a gente tem conosco mesmo é justamente a ausência de amor em nós mesmos. É isso que aonde eu queria chegar. Quando nós estamos. Pode falar. não, exatamente isso. Só. Quando a gente está nesse nível de ausência de amor, nesse vivendo quase que um grande deserto do Saara, no meio dos nossos corações, o que acontece é isso. Não só você não consegue ter amor e carinho por ninguém, como você não tem por si mesmo, consigo mesmo. Então, as chamadas doenças do século, de depressão, de tristezas, de angústias, são N fatores.
que compõem, não dá para chegar aqui, resumir e dizer, depressão, a fonte é isso, depressão, a fonte é aquilo. O ser humano é complexo demais e, é claro, cada individualidade é única. Não existe dois seres humanos iguais. Senão Deus, estaria dizendo que Deus fabrica lote. Deus não fabrica lote. Cada espírito possui uma consciência diferenciada. Pode falar, cara. Só para complementar, que eu estava tentando explicar, que eu não sei se eu me fiz muito clara, né, no que eu estava tentando expor, né, do que eu entendo. Quando a gente vê alguém cometendo um erro, o que eu entendo é que a gente deve procurar pensar, que bom que nesse momento não sou eu fazendo isso, né? Se eu estou vendo esse erro, eu tenho que ter compaixão e indulgência, por quê? Porque poderia ser eu fazendo aquilo, né? Não existe o outro, não existe ele, né? Só existe nós. E a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Então, se tem alguém dormindo na rua, né, em situação de rua, não existe inferioridade nem superioridade. Pode ser um anjo deitado ali na rua, a gente não sabe, né? E tem casos aí na literatura que mostram que existem espíritos que muitas vezes já estão um grau muito acima da gente e estão ali passando por uma provação ali, né? Ele tem o motivo dele para estar ali e está às vezes deitado na calçada. Não, sim, com né? certeza. Mas Então, sim, pode falar. Quer dizer, a gente deve sempre ter essa consciência, né? Isso é o que eu entendo, assim, no sentido de auxiliar a nós mesmos, a gente conseguir colocar em prática, né, a compaixão, a indulgência, a benevolência, o perdão, né? A gente não... É essa separação do que é eu e o que é o outro, né? Porque, no fundo, o outro sou eu também, né? Quando a gente consegue entender que o outro sou eu, aquela pessoa que está caída ali na calçada, ou aquela pessoa que tá cometendo um crime moral, ou qualquer outra coisa, poderia ser eu, né? Se a gente tem essa consciência de que poderia ser eu, né? Que o outro não é melhor nem pior que eu, né? O outro pode ser um espírito superior ou inferior a mim, mas ele não é melhor nem pior do que eu, no sentido de importância para Deus, né? Poderia ser eu ali fazendo aquilo. Então, eu acho que quando, pelo menos particularmente, né, quando eu consigo fazer essa reflexão, eu sinto mais facilidade de conseguir colocar essas coisas em prática, né? A tolerância, a benevolência, a indulgência, porque não tem o outro, não tem ele, só existe nós. Não existe essa separação. Está todo mundo no mesmo barco, cometendo os mesmos erros. Né? Não, com certeza. Eu acho que essa questão a gente precisa ter mais consciência da nossa inferioridade, né? Da nossa condição humana, né? Eu acho, enfim, é isso. Não, sim, mas o que eu queria também destacar é que a página está falando de algo que você já conquistou. Aí que está o problema dessa página. A página está tratando de algo que você já conquistou. Então, por exemplo, você já conquistou uma certa experiência, não está caindo naquelas falhas e fraquezas que o outro irmão está caindo. Esse que é o ponto grave. E isso acontece dentro de casa. Isso vai acontecer no trabalho. Isso vai acontecer na rua. Então, por exemplo, aonde a frase amar o próximo como a si mesmo, ela falha. Não se engane, ela falha. Quando você não tem nenhum amor por você mesmo. Como é que você vai falar e convencer um homem bomba que esse caminho não é o ideal? Como é que você vai convencer pessoas que decidem propagar os ideais de suicídio coletivo, que isso é a melhor situação, é se libertar e se afastar completamente da face da Terra e fugir dessas dificuldades todas, porque isso não é a verdadeira vida? Como é que você vai convencer a pessoa que ela está errada? Como é que você vai transformar isso? E isso já foi assunto complexo. Isso já foi assunto muito difícil.
Eu acho que a maioria, por vezes, não estudou profundamente, por exemplo, o que foram as chamadas, foi classificado, né, e chamado como período sombrio da face da Terra, a era perdida, o século perdido. Mas se você for resgatar o que os reinados estavam lutando contra na sociedade, era esse movimento. Tinham vários grupos que defendiam, praticavam e zelavam cultivavam o ideal de não ter filhos. Se tiver filhos, você tem que assassinar as crianças e todos têm que cometer suicídio coletivo. Gente, essa perturbação não é nova na Terra não, tá? Isso é antigo. E nessa época, como foi chamada a era horrorosa da humanidade, a era como se a Igreja Católica tivesse perseguido as pessoas. Não foi exatamente assim. No início não foi a Igreja Católica. A Igreja Católica não se envolveu com isso. Ela foi se envolver depois, que ela foi obrigada a se envolver, a tomar partido, tomar opinião. E mesmo assim, muitas vezes ela foi mal interpretada. Então, quando você observa quem conta a história tem sempre uma intenção por trás. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Então, você vai dizer que o passado não presta, outras civilizações não prestam, só que por vezes as outras civilizações já se libertaram e a gente não. Então, a gente tem que perceber esse detalhe. Então, só para completar o pensamento, é muito legal quando a gente para observar o contrário. Como é que você convence alguém que não tem condições ainda de nem sequer absorver sentimentos e pensamentos mais nobres? Como é que você vai tentar explicar para essa pessoa algo mais nobre, mais sofisticado, se ela precisa do mais básico ainda, que é a essência da página? A essência da página é isso. Quando Paulo diz aqui, porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Então, não está experimentado na palavra da justiça. Como é que você vai explicar para a pessoa? Olha, você vai explicar algo muito elaborado sobre equilíbrio. Algo muito elaborado, percebendo, olha, o Criador fornece tudo para você. Você tem que retribuir. Você tem que devolver esses recursos, operando na vinha do Pai, como o Pai deseja que você opere. Como é que você vai explicar pensamentos assim tão profundos, se não é assim que ele sente a vida? Ele acha que a vida é um conjunto de disputa, que um tem que ficar disputando com o outro. E o único equilíbrio que às vezes as pessoas percebem é quando a vida dela está em risco. É a única forma de parar uma pessoa. Infelizmente ainda é assim. Não estou defendendo, não é por isso que eu estou defendendo que tente parar alguém tirando a vida da pessoa, não é isso. Mas é muito difícil. Eu fico pensando naquelas famílias que se empenharam e aí de repente o filho ou a filha quis se meter num crime. O pai, aquela mãe sabe o quão complexo que é, que por vezes lá em outras encarnações foram eles que estimularam para o crime, aí eles conseguiram se libertar e agora vem com a missão de tentar o quê? Transformar essas falhas e fraquezas. Então, vamos sair do ambiente de só convivência comum e pensa na relação de pai e filho, mãe e filha, pai e filho, né? E como que você vai tratar isso? Então, ele coloca, é útil, não haja choques. Choques. Isso não quer dizer que você não tem que explicar, isso não quer dizer que você não tem que dar o exemplo, isso não quer dizer que você não tem que sofrer as injunções daquelas dificuldades, daquelas falhas, daquelas fraquezas. Ele não está falando isso. Ele está falando que não haja choque. Né? Então, quando você for fazer uma opinião a respeito, antes da emissão de qualquer opinião, é conveniente conhecer a qualidade dos valores espirituais em exame. Aquela qualidade espiritual que você já preza, que você já zela, que você acha importantíssimo. E você ficou assim, poxa, como é que a pessoa não pôde perdoar numa situação dessa? Uma coisa tão simples de perdoar. Simples para você, né? Porque você já se superou. Naquele quesito, naquela área, naquele assunto. Então, é essa dificuldade do dia a dia e é assim que funciona. Por vezes vamos reencarnar com grupos, vamos estar perto de pessoas,
onde em certos departamentos temos mais experiência, temos mais vivência. Não é uma coisa que abala tanto a gente. Ué, mas aí você vai ficar julgando e condenando todo mundo? E vai criar um cavalo de batalhas. Como é que você pôde fazer isso? Isso é um absurdo. Nunca fiz isso, nunca te dei esse exemplo. E é que é transformar uma dor em uma angústia profunda, em uma aflição desmedida. Então ele está falando, é útil, não haja choques. Não haja choques. Cada consciência está sendo experimentada, cada consciência está sendo defrontada com os seus próprios desafios. Né? Quando colocamos nossos corações e nossas consciências à prova, daí o conceito de planeta de provas e expiações, é que, de certa forma, estamos jogando a nossa consciência e o nosso coração em destinos, em situações que a gente não conhece. Aqueles que já são um pouco mais experientes, eles não são impulsivos. Eles analisam, pensam, acho que isso aqui vai dar ruim. Eu acho que isso aqui, se eu falar assim, se eu reagir assim, vai dar ruim. E eu não quero mais reagir assim. Eu não quero mais falar com grosseria. Eu não quero tentar resolver a situação com briga. Como é que eu posso resolver de outra maneira? Essa ausência de criatividade no bem é que é o nosso maior abismo. Temos bastante experiência em falhas, bastante experiência em fraquezas. Ficamos muitos séculos sem perceber os nossos próprios erros. Aí quando a gente começa a perceber, a gente não quer mais errar nisso de jeito nenhum. Então, por vezes, reencarnamos nos mesmos atributos para conseguir reciclar a nossa consciência. Não, eu vou conseguir. Isso aqui eu vou superar. Isso aqui eu vou conseguir me abster. E fica aquele dilema. Um dilema profundo. E Deus, que sabe o que vai dentro da nossa consciência mais profunda, dos nossos sentimentos, ele permite, ele promove a reencarnação como a pessoa quer. Uma vez eu até fiz um comentário aqui, né, de uma pessoa que tinha acabado de cometer um assalto, mas ela não tinha braço. Nenhum dos dois braços, nasceu sem os braços. Ou seja, quem você acha? Você acha que Deus saiu de sua grandeza e sua bondade para fazer com que o próximo corpo físico que a pessoa utilizou para cometer um crime, ou para cometer roubo, não digo nem assassinato, enfim, para cometer algum desatino, não, a próxima ele vai vir sem o braço. Essa é a nossa visão adoecida, essa é a nossa forma do que a gente costumeiramente chama de justiça. Mas a verdadeira justiça de Deus, ela é uma tríade. É a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Então, é muito difícil para a gente compreender não atacar o outro. Então, assim, independente se eu vou passar por aquele mesmo problema, se eu tenho experiência naquele problema ou não, eu detectei, trate o problema, trate aquela percepção da falha, da fraqueza, trate com mais amor, com mais carinho. Sem humilhar, sem ofender. Então o choque que ele está falando é disso. E você tem certeza que você tem noção absoluta que valor espiritual que está ali em análise? Qual o valor espiritual que você está julgando? Ah, fulano é orgulhoso. Qual o valor que você está julgando? Porque o valor que você está julgando, às vezes você mesmo não alcançou ainda, em totalidade. Ele foi testado numa condição extrema e falhou. Você ainda não foi testado, talvez, na condição extrema. É só esperar que quando o extremo chegar, você vai perceber se você consegue vencer a si mesmo ou não. Se você consegue renunciar a si mesmo ou não. Se você consegue renunciar a si mesmo e pensar, se for a vontade de Deus, que assim se processe. É esse o ponto dramático, né? Então, jamais renunciemos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Então você vai ver diversas pessoas defendendo ideias que, se você pegar... se a pessoa, vamos supor o seguinte, ela não tem muito sentimento, só razão. E se ela analisar o conceito histórico, ela vai ver que a história já se autocomprova que tem certos caminhos que foram escolhidos que deram muito errado. Muito errado. Milhões e milhões foram assassinados.
E para quê? Para nada. Nada se resolveu. Até hoje você vai observar pessoas, né, grandes fortunas, grandes pensadores, influenciadores, grandes organizações, às vezes defendendo abertamente a redução da população planetária e empreendendo mecanismos para tentar piorar a situação, para que ocorra um desencarne coletivo, porque está cheio demais. Cheio demais é ruim. Eu quero ficar com poucas pessoas aqui no planeta Terra comigo. Como é que isso pode ser um pensamento correto, justo, coerente? É uma ausência total de todos os valores. Agora, não é por isso que você vai entrar em choque com a pessoa. Não é por isso que você vai entrar em choque. Você pode conversar com a pessoa, mas meu irmão, mas você está tentando negociar a vida, só que você não fornece a sua. Não vejo você falando, deixa eu fornecer a minha vida, deixa eu dar lugar para 3 outras pessoas. Não, você quer reduzir as outras pessoas para que você tenha mais facilidade na vida. Não, eu estou fazendo isso para salvar o planeta. Agora os argumentos são esses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa retórica. Retórica vem dessa dialética, né? Dessa forma de tratar a fala, de argumentar a lógica. A gente tem que tomar muito cuidado com a lógica, onde você coloca uma sentença que é tipo, é a mais pura possível, e tudo que eu vou fazer por ela é justificado. Porque esse é o verdadeiro conceito de pecado. Esse é o verdadeiro conceito da palavra pecado, que surgiu lá no teatro grego. Essa palavra, ela diz justamente isso. Cuidado com as suas ideias fixas, ideais fixos. Não, eu vou fazer isso para salvar o planeta. Você coloca numa situação que você não tem como saber se vai dar certo. É futurologia. Você não tem como saber se o que você vai fazer vai salvar o planeta. Mas enquanto você não sabe, deixa eu errar bastante, fazer um monte de bobagem com um monte de gente, mas você no final vai dizer, poxa, mas eu estava certo, né? A minha intenção era boa. Isso está também no livro Nosso Lar. Quem lembra do livro Nosso Lar vai lembrar que André Luiz, junto com a enfermeira Narcisa, pessoas, né, Narcisa muito bondosa, muito atenciosa para com o próprio André Luiz, eis que eles se deparam com uma pessoa, um espírito desencarnado, é claro, todos eles estão desencarnados, eles estão retornando para essa morada chamada Nosso Lar, fica aqui nas imediações do Rio de Janeiro, e o que acontece? Tem uma irmã querendo entrar. Só que aí o porteiro olha para ela e fala, não, ela não pode entrar. E aí, André Luiz ficou chocado. Que isso, meu irmão? Como é que você pode falar isso com ela? Essa é uma irmã que não sei o que lá. A gente quer demonstrar, fazer logo defesa da bondade e da verdade. Aí, não, ela não pode entrar. Aí ele não querendo atender aos imperativos e aos impeditivos que o porteiro estava impondo, ele vai pedir ajuda a Narcisa. Narcisa, olha isso, está acontecendo, Narcisa. Sabe que dá uma de malandragem? Né? O porteiro está falando que não pode, mas vou chegar em Narcisa para Narcisa falar com ele e conseguir que pode. Né? Fiz uma bondade. Quis dar um de malandro carioca. O que o André Luiz fez? Foi até Narcisa e perguntou, Narcisa, será que não dava não? Dá um jeitinho? Aí ele disse, não, vamos ver, né? Meio que ela também não percebeu. Aí o porteiro pega e fala, vem vocês dois então aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês não estão percebendo. Olha aquelas manchas que tem ali no corpo dela. Eles não estavam vendo. Não, olha dentro daquele pontinho preto, que você não está vendo direito. Olha com mais atenção. Aí ele olhou profundamente e aí percebeu que dentro de cada pontinho preto, e eram vários, haviam várias imagens de bebezinhos. Várias imagens de bebês. E o porteiro pega e fala, ela com certeza participou de muitos assassinatos de crianças. E eis que ela pega e fala. Ela vai e abre o jogo. Ela participava de vários abortos em conventos. As freiras engravidavam e ela executava o aborto. Outra pessoa precisava, executava o aborto. E ela era uma freirinha. Tipo, eu estou fazendo isso em nome de Deus.
Eu estou fazendo isso em nome de Deus. Então não importa que ideia absurda você coloca na sua mente. Aquele divisor de águas que vai conseguir balancear o pensamento, balancear a execução dessa ideia, e até a ponto de negar essa ideia, não, essa ideia não tem resultado de bondade, não tem resultado de amor. Tá contrária. Não posso fazer isso. Sem o sentimento, você não tem esse freio. Sem o desenvolvimento do sentimento real de bondade, você não vai ter esse freio. Você continua executando mecanicamente. Não, mas eu estou fazendo em nome de Deus, porque depois vou me casar com Cristo, depois eu vou ficar junto de Cristo, quando eu desencarnar eu vou ficar junto de Cristo, eu vou para o céu. E ela estava brigando na porta de nosso lar, dizendo que ela tinha que entrar lá porque lá era o céu para ela. E ela merece o céu, e ninguém podia parar ela, porque ela tinha toda a certeza absoluta que ela iria para o céu. Olha que absurdo. Como é que faz isso? Aí o porteiro fala, não. Pode ficar esperneando, fica à vontade. Não é não. E acabou, e não pôde entrar. Então, por que não pôde entrar? Ela podia receber tratamento, ajuda, socorro. Mas o porteiro pega e explica. Ela não só não está arrependida, como na concepção dela de vida, ela está disposta a fazer qualquer coisa que ela julgue correta. E o pensamento dela é o mais certo de todos. Ele explica isso no texto. Quem lembra dessa passagem que eu estou comentando aqui agora? Acho que vocês lembram dessa passagem, né, do livro Nosso Lar. Esse é o caso da vampira, né? Que tenta entrar em nosso lar, que o porteiro impede. Não, ela não é exata. Ela podia ter uma aparência de vampira, mas ela não era exatamente uma vampira. Vampira, O que eu Entendi. lembro de nosso lar é de uma passagem que o porteiro impede uma vampira de entrar. A vampira no sentido de que se ela entrasse, ela ia causar... Ela não estava pronta para receber ajuda, porque se ela entrasse ali, na verdade, ela poderia desarticular todo o trabalho que é feito ali para manter a cidade em equilíbrio, né? Esse era o perigo dela entrar. Eu acho que não era nem em si pela cidade ou pelas pessoas da cidade, mas por ela mesma. É o contrário. Eu acho que até era por ela mesma. Se ela entrasse, ela estaria recebendo a confirmação que tudo que ela fez está perfeita. Você está entendendo? Sim, não, o que eu lembro na época de ter lido, talvez tenha sido em outro livro, não sei, eu até sempre menciono esse caso, né? Quando eu converso com você sobre esses assuntos, eu menciono essa questão de que a gente às vezes precisa renunciar um bem, um aparente bem, em prol de um bem maior, né? Porque às vezes o que a gente pensa que é um bem não é um bem, né? Então, mas esse é o problema. Como é que a pessoa não percebeu que cometer... mas eu estava fazendo em nome de Deus. Então você nomina alguma coisa em nome de Deus. Você agora tem um vernáculo divino. Você diz que alguma coisa é divino e executa e fica por isso mesmo. É porque, na verdade, não existe uma lógica, né? Existem várias lógicas, porque a lógica ela está sempre alicerçada num paradigma, né? Então, mas é por isso que Jesus, quando veio, ele falou, eu Jesus não estou é um defendendo... paradigma. Jesus, quando veio à Terra, ele falou, não estou defendendo ideias, pensamentos, eu estou aqui simplesmente para cumprir a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para defender a verdade e o amor. São as únicas coisas que eu conheço. E ele só viveu a verdade e o amor. Jesus é como se fosse um novo paradigma, né? Que ninguém quase entendeu na época, né? Alguém que diz que tem que amar o inimigo, isso não tem lógica nenhuma num paradigma materialista, né? Então, Jesus em si, ele é um novo paradigma que veio à Terra, né? Então, existe toda uma nova lógica que está alicerçada em Jesus. Jesus não requer demonstração, né? Jesus, ele trouxe a verdade, ponto final. Toda a lógica que tem que estar alicerçada no que ele fala, né? Então, é aquilo que você fala. Se a gente não baseia a nossa lógica, né, no paradigma do amor e da bondade, então o que a gente está fazendo corre o risco de ser um erro, não um acerto, né? Sim, com certeza. Se a gente não está amando, será que Jesus faria isso que eu estou tentando fazer agora? Né? Se a gente não está se questionando sobre... comparando o que a gente pensa com o que Jesus falou e fez... Então, o erro, a chance da gente estar errando é muito maior, né? Enfim, é isso. É complicado, mas a questão toda é que a gente não consegue compreender como que a pessoa pode conciliar duas ideias antagônicas.
essa pessoa era uma pessoa ligada a princípios religiosos. Ela era uma pessoa religiosa. É isso que eu estou tentando explicar. Ela era uma pessoa religiosa, mas ela convivia com a dualidade de pensamentos nela mesma. E queria praticar o contrário, praticar as avessas e ficar por isso mesmo. Não, mas eu estou falando, mas como eu aceitei Jesus, eu professo uma fé, só isso já me garantiu a certeza que tudo que eu faço é desculpável. Né? Se a gente pegar lá, por exemplo, no livro Apocalipse, quando você vai observar as explicações do livro Apocalipse de João, que ele recebeu, né, mediunicamente, ele sai do corpo físico, vai ter num certo local e observa Jesus junto com os outros espíritos de altíssima hierarquia. E explicou para ele como que a consciência evolui. Qual era o trajeto necessário para a consciência evoluir. E ele pega e fala sobre aquele 666 que todo mundo conhece, né? Esse 666 vai praticar tudo contrário ao que eu estou exemplificando. Aquele 666, né? E aquele período predito era justamente cada ano, cada mês, né? Cada mês equivalia ali a 30 anos. Então, em 1260, mais ou menos, que fecha a conta, né, dessa previsão, foi justamente quando o Papa se decretou infalível, a infabilidade papal. Ninguém pode questionar o que ele fala. Mas só que é um exemplo perfeito. Nós vivemos assim. Então, quando ele está contando isso, ele não está contando para dizer... Quando João recebeu essa explicação, ele recebeu como um exemplo, tá, gente? É um exemplo. Olha só, vou dar um exemplo para vocês que vai acontecer com vocês aí. Vocês vão testemunhar. Né? João recebeu o Apocalipse no ano 60 ou 50 depois de Cristo. Mediunicamente. Ele vai, escreve e entrega isso para todas as escolas. E ele diz, olha, fica tranquilo. Em 1260, eles sabiam fazer essa conta, eles não eram tão bobinhos quanto a gente. Em 1260 vai vir uma besta. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, gente, eu estou dando um exemplo para vocês do que como é viver contrariamente aos meus princípios, mesmo concordando com eles. Ele estava falando para todo mundo. Não é assim, nossa, deixa eu me preservar contra a besta. Essa besta não vai me pegar. Mas a besta é você mesmo, sua besta. É isso que todos nós não entendemos no livro Apocalipse. A besta somos nós mesmos. Nós vamos praticar a mesma coisa. Mas vamos ter uma hora que a gente vai se autoconsiderar sempre certo, sempre correto, infalível, mesmo falindo. Entendeu o princípio? Porque está tudo ligado a essa página também. Então, aquele outro irmão falhou. Você tem que amparar ele, a desenvolver o amor nele, a desenvolver a sabedoria nele. E não ficar criticando. Né? Não, fulano foi lavar a louça. Aí caiu o prato, quebrou tudo. Você tem dois caminhos a percorrer. Você pode ir lá e brigar com a pessoa, fortemente, como se aquele prato valesse mais do que todas as consciências da face da Terra. É o tesouro mais importante que o outro destruiu. Ou você pode pegar e explicar com muito carinho e amor. Olha, isso também já aconteceu comigo. Você se coloca no lugar do outro. Eu já experienciei o que você experienciou. E sabe o que me ajudou? Foi perceber que o detergente, quando gruda nas nossas mãos, escorrega no vidro, escorrega na louça. Então você vê alguém sem paciência com o filho, desesperado por causa de algum problema. Aí você chega para a pessoa se colocando como mais humilde, como mais errado. Sabia que eu já passei por isso? Olha, não é fácil. Às vezes a gente não percebe, mas pensa do lado positivo. Você tem potenciais de amor, você tem potenciais de carinho. Você tem que temos que aprender a perder o hábito de desligar o nosso amor e carinho. A gente faz isso o tempo todo. Esse assunto aqui é para tratar sem amor e sem carinho. Nunca faça isso, porque é isso que ele está falando aqui. Jamais prescindamos, ou seja, jamais renunciemos. Não renuncie à compreensão que tem no seu coração, que tem na sua consciência.
Por exemplo, se for com o filhinho, você compreende. Se for com o filhinho dos outros, você quer maltratar? Entende isso que ele está falando? Não renuncie à sua própria compreensão, a esse potencial de amor, porque é um dos caracteres do amor. Né? A benevolência para com todos, ou seja, ser bondoso para com todos, é um caractere de amor. Compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias é um caractere essencial de amor que ele está tratando aqui. E o perdão das ofensas é o ápice. Não só você compreende a imperfeição do outro, como você compreende quando ele acerta você mesmo. Você não chega para a criança pequenininha, depois que ela se tornou adulta, e fala, olha só, lembra que você rabiscou as paredes da minha casa? Agora eu vou rabiscar da tua. Você não vai fazer isso com seu filho. Vai parecer um louco. Agora eu vou na sua casa rabiscar suas paredes. Eu tive que pintar tudo, danadinho. Você vai fazer isso? Essa pessoa sem sentido nenhum, né? Não tem sentido nenhum. Então é esse o ponto principal. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Então Deus faz isso de propósito. Olha agora. Deus cerca os passos do sábio ou daquele que está alcançando um pouquinho de nada de mais de sabedoria em certa tratativa, em certo problema, com as expressões da ignorância. Ele cerca com outras pessoas que não têm aquele conhecimento, a fim de que a sombra receba luz. E para que essa mesma luz seja glorificada. Glorificada em quem? Em quem está propagando aquela luz? Não, glorificada no Pai, porque tudo procede do Pai. Foi isso que Jesus sempre deu esse exemplo, né? Então, nesse intercâmbio substancialmente divino, não vai dar tempo. Só um minutinho. Não, então, exatamente. A gente tem que compreender que no contexto geral da vida, vamos estar submetidos em situações em que vamos ser testados ao extremo. Só que Deus sabe pontuar e ajustar o extremo para cada um. Né? Ah, mas que isso? Você acha que Deus se preocupa comigo? Você acha que Deus planeja a minha vida em tão pequenos detalhes? Em todos os detalhes. Em todos os detalhes. Ele sabe que aonde até você vai errar. Ele sabe aonde você vai cair, antes de você cair. Ele estima que não. Ele estima que, de repente, você vai ter um lapso e que vai querer... Não, peraí. Eu não quero agir como eu sempre agi. Eu não quero reagir como eu sempre reagi. Eu quero meditar antes de reagir. Peraí, eu vou repensar, eu vou tentar mudar essa forma como eu estou fazendo as coisas. E aí, de repente, né, surge um destino diferente. Surge uma ramificação diferente no destino. Então, assim, mas quer dizer que minha encarnação toda não foi planejada, não foi preparada? Foi, até a definição de uma escolha, para o bem e o amor. Isso é um grande divisor de águas. Porque você passa a sentir a vida de forma diferente. Você passa de se abster de querer maltratar os outros, justificando que está defendendo a bondade. Você deixa de maltratar os outros, dizendo que quer fazer manutenção do equilíbrio. Você deixa de criar mais problema, justificando que você está lutando pela paz. Então, é nesse cenário que nós temos que compreender, e até você observa que as manifestações macros de países, de nações, são através do desequilíbrio. Deixa eu desequilibrar outra nação para a minha nação, às vezes, ficar numa situação mais confortável. Enquanto que deveríamos já ter avançado esse aspecto e ter compreendido. Cada nação vai ter a sua coparticipação em todos os lugares. Cada país vai ter a sua contribuição para a vida planetária. E você ainda vai ser solidário com aqueles países que não têm nenhum recurso natural. E vamos encontrar um equilíbrio nessa convivência harmoniosa que todo mundo agora deseja. Mas isso a gente não está conseguindo, às vezes, professar e executar no microcosmo, às vezes, do lar, no microcosmo, às vezes, do trabalho, do translado, individualmente. Como que podemos exigir isso de nações? Como podemos exigir isso de grandes dimensionais, de número de habitantes? Temos que começar conosco, como Jesus muito deixou claro, deixou muito pontual e claro. O equilíbrio e o progresso, ele se manifesta primeiro em você. Quando ele começar a se manifestar em você, você avança. E aí, lembrando o que você comentou, Vanessa, tem no livro Boa Nova um capítulo chamado...
No livro Boa Nova, tem um capítulo muito belo em que Jesus vai explicar sobre aquele caso da mulher adúltera. Eu não vou lembrar aqui de cabeça qual é o número do capítulo. Eu posso até tentar pegar aqui rapidamente. Boa Nova. Onde o nome do capítulo é justamente esse. Cadê? Enfim, é o capítulo que trata da mulher adúltera. E, no caso, né, Jesus não a condena. Eu acho que esse aqui, perdão, não me recordo agora. Eu vou pegar aqui certinho o capítulo e vou mandar para vocês. Olha como que Jesus conversa com João. Porque João, jovem, ele achava que, Senhor, ela é adúltera, ela está cometendo erro, ela transgrediu as leis, as nossas leis. Ela tem que ser apedrejada até a morte, como diz as nossas leis. Ela tem que ser punida. E Jesus vai e fala o contrário. Mas por que você está defendendo essa punição? Da onde você tirou isso? Mas, Senhor, ela não está desequilibrando a lei? Ou seja, ele criou uma ideia fixa, perturbada, totalmente alucinada, totalmente fora de qualquer patamar. E essa identidade fixa é como se fosse uma placa rígida. Ela não alterou essa placa. Qualquer um que falar alguma coisa contra essa placa não tem sentido. Então, é esse dilema sobre o pensamento e sentimento que nós criamos na nossa mente, que nós criamos em nós mesmos durante séculos. Séculos, tá? Estou falando de João Evangelista, né? Qualquer um não, hein? Um espírito extremamente sofisticado. Mas ele, quando era jovem, era impulsivo. E vivia agindo e reagindo com os impositivos sociais que eram implantados. Então havia implantado um impositivo social em que as pessoas apedrejavam a pessoa até a morte, dizendo que está cumprindo a vontade de Deus. Olha só que doideira. Você consultou Deus? Não, está escrito. Não, mas eu sei. De novo, a pessoa tem um pensamento de divindade inatingível, inquestionável, imutável. E aí a pessoa não percebe, às vezes, que a forma como ela está sentindo a vida, a forma como ela está sentindo essa verdade, está desequilibrada. É esse o grande problema. Está desequilibrada, não está em equilíbrio para com o amor, não está em equilíbrio para com a verdade. E é difícil a gente perceber isso. A gente vai perceber isso depois que deu ruim. Depois que fracassou, depois que deu ruim, a gente percebe. Mas antes disso, não. Então, esse aspecto é tratado de uma forma muito bela nesse livro, nessa passagem. Depois eu vou jogar lá de novo o capítulo para todo mundo poder ouvir de novo. Eu não vou me recordar aqui de cabeça, mas eu acho aqui rapidinho e jogo lá depois, tá? No grupo, no WhatsApp, sobre justamente essa página em que Jesus, perceba o que Jesus fala para João. Você sabe todas as necessidades, todas as dificuldades que levou essa mulher a se prostituir? Você já passou pelas dificuldades e pelos problemas que levaram ela a se prostituir? Você já reencarnou como mulher, passou pelos mesmos problemas com ela, que ela passou, e você não escolheu se prostituir? É isso que ele está falando. Você já fez isso? Se não, por que você está criticando? Enquanto você devia estar ajudando ela a superar as próprias limitações, a superar as próprias dificuldades. Então, é uma página belíssima. E ela trata justamente sobre esse tema central, né? Sobre esse aspecto central que a gente estava comentando. Então, sim, se a sua mente já consegue se equilibrar no voo mais alto, não te esqueças de que ficaram no ninho, os que ficaram no linho, né? Onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem, ou seja, acabando de completar as penas, né, para fazer esse voo. E que penas são essas? É a asa da sabedoria e a asa do amor. Diante dos teus olhos deslumbrados, maravilhados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia. Isso que é importante, hein? Nossa, aquela pessoa, eu acho a pessoa mais desprezível da face da terra. Deus deveria desconstruir essa alma. É uma alma perversa, ruim, não sei o quê, fez isso, fez aquilo outro. Olha os choques, né? Olha os embates. Daqui a pouco estão os dois, lá na frente, daqui a uns milhares de anos, todo mundo espírito já, né, bem-aventurado, não precisa mais reencarnar aqui na Terra, vai estar em outros tipos de atividade, estão juntos.
Caramba, rapaz, eu te odiava pra caramba, cara. Você perdeu a linha, hein? Que não sei o quê. Aí depois ele vai admitir, eu também perdi a linha no passado, foi uma doideira, né? Porque superou isso. Mas é isso que ele está falando. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, ou seja, que a união integral em relação ao bem, ao amor e à verdade está demorando um pouquinho, não os abandones ao acaso, ou seja, ao imprevisto, aos grandes imprevistos da vida. Você pode auxiliar a pessoa a se preparar para o imprevisto, para uma dificuldade, a sentir a vida de uma forma diferente, a reagir de uma forma diferente, porque não estimular com amor e carinho? Nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Mas que leite é esse que eles amam? Às vezes a pessoa fala assim, poxa vida, eu tenho uma vez a pessoa falou isso para mim assim, né? É uma pessoa até que é uma pessoa religiosa, poxa, mas eu gosto tanto de beber, minha bebida, eu gosto tanto disso. Qual é o problema? Você quer beber, bebe. Você não consegue alargar esse vício, tudo bem, fazer o quê? Ah, então você concorda? Não, eu não disse que eu concordo. Eu disse que é natural se você não consegue largar. Você não precisa dessa sensação. Você é dependente dessa sensação. Então, por vezes, algumas pessoas são dependentes da sensação de estar numa conversa e toda fala que a pessoa tem é uma fala de deslumbramento de grandeza. E a pessoa sempre fala com deslumbramento de grandeza. Você não pode chegar e falar assim, deixa eu criar um pouco de humildade nessa pessoa e começar a humilhar a pessoa. Se a pessoa ainda precisa da sensação de grandeza, quem somos nós para falar com ela? Não faz isso. O que você tem que fazer é o exemplo oposto. O que você tem que fazer é o exemplo oposto sem se disfarçar de cordura, né? Cordura. Né? A gente tem que parar com essa coisa de ficar de cordura. Ah, não, poxa, né? Eu não vou falar alguma coisa contrária a essa pessoa. Pô, a pessoa vai ficar triste comigo, né? Eu vou até concordar com ela. Não, não é nesse sentido, não. Isso é cordura. É você concordar com outro só para ter um convívio social agradável. Não é isso. É você não entrar em embate. Você não precisa entrar no embate. A pessoa, você não tem que transformar o outro naquele minuto. E nem transformar por briga, por choques. Você tem que transformar pelo seu exemplo, pela sua renúncia. Se a pessoa acha que se exaltar é o melhor, você se humilha ainda mais. Se a pessoa acha que ela tem que ficar com todos os recursos e você sem nada, você dá mais ainda. E fica sem mais ainda. É isso que o Cristo ensinou. É por isso que é tão difícil, né? E a gente vai ter que trilhar esse caminho. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. Ninguém vai ao Pai sem passar pela experiência do Cristo. Ninguém vai ao Pai sem passar pela experiência do Cristo. Porque senão as pessoas ficam assim, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. A pessoa acha que é passar pelos pensamentos, de concordar com Cristo. Não, meu querido, não é passar pelos pensamentos, não. É passar pelas experiências do Cristo. Você vai ter que passar pelas experiências do Cristo. Quando Jesus retorna a Nazaré e ninguém de Nazaré concordou com ele, Nazaré é onde ele nasceu. Ele está fisicamente visível como nazareno. E o pessoal, mas ele não é filho do carpinteiro? Não é filho, ele não é carpinteiro dali? Como é que ele pode falar que é o Messias? E por mais que ele falasse coisas extremamente profundas e belas, ninguém aceitou ele em Cafarnaum. Ninguém aceitou ele em Cafarnaum. Então, ele está dizendo claramente, cuidado, vocês não vão ser aceitos, por vezes, em relação àqueles corações mais próximos. Você vai falar, vai agir com amor e carinho, vai tratar com muita atenção. Ah, meu filho, minha filha, ou não sei quem, não sei o que lá. E a pessoa não vai reagir super mal. Você vai até achar que, poxa, tem alguma coisa errada, não está dando certo. Não, porque essa experiência é do Cristo. E sim, vai dar errado. No seu conceito de errada, né? Não no conceito do Cristo. Pode falar, Vanessa. É que eu lembrei que no livro Boa Nova tem essa parte também, né? De quando os discípulos ficam reclamando lá, que dizem que brigaram por causa do Cristo, e Jesus só saiu, né?
para não ter esse embate. Eu lembro dessa frase. Eu lembro dessa frase que chega Simão Pedro. Mas, Senhor, como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro do evangelho? Dizem que Filipe foi lá, foi chamado de brigão e desordeiro, de não entendedor da sua doutrina. Como será o futuro do evangelho? Vai ter uma interpretação bem poética. Como será o futuro do evangelho se nem os próprios discípulos estão conseguindo executá-los? E aí Jesus pega e explica. Eu não vou dizer o que ele fala pelo caminhar do horário. Gente, desculpa, o horário estourou. A gente não conseguiu entrar no livro dos médiuns, mas é importante essa página. É importante. Todos nós, quando ele fala aqui meninos espirituais, é meninos, meninas, né? É de uma forma geral, né? Somos ainda crianças espirituais, todos nós. Só que às vezes a criança que está com 2 aninhos à frente, olha para outra criança que está com 2 aninhos atrás e trata de maneira diferente. Né? Isso acontece muito na evangelização, quando você vê 2 irmãos ou 2 irmãs, né, juntos, o irmão mais velho fica corrigindo toda hora o irmão mais novo. E eu adoro quando acontece isso na minha frente, né? Porque eu sempre vou causar. Se a pessoa está fazendo na minha frente, é porque tá me chamando. Para mim é um chamado. Eu sempre vou criar uma situação constrangedora. Eu sempre vou falar, mas você que é o mais velho, você não deveria tentar falar a mesma coisa e tratar com o seu irmãozinho, sua irmãzinha, com mais amor e carinho? Já que você está falando que ele não está tratando a situação com amor e carinho. Aí a criança na hora toma um choque, né? A gente não percebe isso, gente. Só que quando é criança, a gente ainda recebe esses inputs e quer ajustar. À medida que a gente vai se tornando mais velho, a gente não quer ajustar nada. A gente acredita que os únicos ideais de verdade e de progresso são os que nós estabelecemos em nós mesmos. Só que aí, vamos perceber o seguinte, não é assim que funciona o planeta Terra. Deus instituiu que tudo tem que funcionar através da cooperação. Tudo sem exceção. Então, por vezes, vamos reencarnar em certos grupos, vamos conviver em certos grupos, onde vamos depender de uma ajuda de alguém, de um enfoque de alguém que vai falar alguma coisa e vai despertar. Poxa, será que pode ser que isso seja verdade? Deixa eu pensar mais sobre isso. Você começa a ter dúvida de si mesmo. Deixa eu revisitar esse conceito que eu achei que estava 100% estabelecido na minha consciência. Deixa eu revisitar esse conceito. De repente, eu não senti ele corretamente. E aí você toma um susto. Que aí você pensa, poxa, mas é meio que lógico. Como é que eu podia pensar e sentir a vida dessa maneira? Não é assim, é assado. Poxa, ainda bem que aconteceu aquela situação. Aquele input, E assim, nós somos assim. Só que a gente não gosta de admitir, né? Que dependemos uns dos outros. Que vamos depender muito uns dos outros por muito tempo. E deveria existir até uma alegria em saber que dependemos uns dos outros. Né? Tem uma página que nós passamos aqui, a Ana não está, acho que ela não está aqui não. A Ana deve lembrar. Passamos por uma página onde Emmanuel deixa claro que todas as ações de bondade que Deus quer praticar diretamente com você, Ele faz através de quem está à sua volta. É óbvio, né? Se Ele quer que possamos nos unir fraternalmente, essa ajuda ocorrerá entre cada um. Eu até vi uma pessoa outro dia falando no rádio, uma moça jovem, não, que ela era contra o casamento, que ela era contra isso, contra aquilo, e que no fim das contas ela queria, na verdade, para ela a grandeza maior era a amizade, que a amizade era incrível, que ela queria se preocupar só com os amigos, porque o amigo, né, está passando uma situação difícil, o amigo vai ajudar ela, e às vezes as pessoas que dizem que me amam ou que me amavam não me ajudam, não me socorrem, não me amparam, não me compreendem, não querem nem escutar os meus problemas, não querem... Aí eu fiquei pensando, ela está tratando a mesma situação, só que por vezes o caminho inicial era que ela deveria ter feito essa tarefa primeiro. Então, por vezes, nós ficamos, às vezes, nessa situação de só querer absorver o outro. Só querer absorver o outro. Olha, mas vai ter uma hora que você vai ter que retribuir, você vai ter que amparar o outro. E a gente nunca quer fazer essa parte de amparar o outro, né?
Então, por vezes, então Deus sabe completamente em que momentos dos nossos destinos precisamos sim de braços amigos, de companheiros, e temos que lembrar, né, como Jesus passou a tratar todos os discípulos. Já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Vos chamo amigos, porque é o título mais nobre e mais puro e mais verdadeiro que deve existir em todos os nossos corações. Ele estava falando do amor fraternal e global que todos nós vamos ter que uns pelos outros aqui na Terra, estejamos no corpo físico ou não, né? Então, temos que compreender isso. Sim, Deus opera através da cooperação uns dos outros. Então, uma professora que ensina as crianças a ler e escrever, hoje em dia as pessoas param para meditar sobre isso, muitos anos depois. Puxa vida, se não fosse aquela senhorinha ou aquela pessoa que tivesse lá me ensinado a ler e escrever, eu não teria conseguido avançar nos aprendizados. E a pessoa persistiu com muito amor e carinho, muita persistência, muita resiliência em suportar as minhas negações, as minhas faltas de equilíbrio, e mesmo assim me tolerou continuamente e prosseguiu me ensinando. É também sobre isso, como que nós vivemos e reagimos aqui na Terra, né? Tudo pertence a Deus e vamos ter que aprender a amar e servir em nome do Pai. Então, por vezes, nos é facultado receber alguns aspectos, de acessar alguns aspectos do conhecimento. Por vezes, não. Tem encarnações que não vamos poder reencarnar com certos recursos. Então quer dizer que Deus vai tolir os recursos que nós temos? É claro, para você depender do outro, para você se integrar com o outro. Porque se não se deixar, com o nível que nós estamos, de ressecamento dos nossos corações e de ressecamento da nossa consciência, nós vamos achar que o progresso é você se isolar. Não, eu vou evoluir para Deus. Eu vou desenvolver a bondade, o amor, a fraternidade nos meus ideais internos, tudo na teoria. Não vou praticar nada e eu vou de eu sozinho direto para Deus. Grande engano. Grande engano. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que até a página, o título da página, né? Desculpa, o título do livro, né? Caminho, verdade e vida, é uma alusão proposital, caminho, verdade e vida. Ele está falando o seguinte, o Cristo deixou isso claro, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, se ele é o caminho que nós vamos ter que traçar, vamos ter que percorrer o mesmo caminho. Se ele falou que é a verdade, vamos ter que buscar a verdade nos seus conceitos, nas suas experiências. E se ele disse que ele é a vida, é que sim, Deus opera através dele. E ele é o grande fornecedor da vida no mundo. Tudo na vida, ele auxilia na manutenção dessa vida orgânica. Né? Você não constrói, você fabrica fluido perispiritual. Esse fluido universal você fabrica, que reveste o seu espírito, que você chama de perispírito. Não, você não fabrica. Você fabrica oxigênio? Não, você não fabrica. Mas adivinha quem pode operar diretamente a matéria mais simples, mais sutil, que é o fluido cósmico universal? Jesus de Nazaré, em nível de Cristos. Cristos podem manipular o fluido cósmico universal. A gente não. Só Deus produz esse fluido. Mas o Cristo tem como manipular diretamente esse fluido. Né? Você vê não sei se alguém teve chance de ver lá quando eu postei no podcast, eu postei o livro inteiro do... Está como rádio, não é exatamente uma radionovela, né? Mas é uma leitura com a musiquinha de fundo e tal, do livro A Caminho da Luz. E é belíssimo a explanação, as explicações da criação do planeta. E deixa claro que o Cristo já era Cristo, quando o planeta estava em formação. Que houve aquele desprendimento, era como basicamente uma bola de fogo. E tudo começou a mudar a forma do planeta a partir da vontade dele. Olha isso. Ele vem, se faz aqui na Terra com o menor de todos. O menor dos menores. Só vivia entre os mais humildes. Nasceu numa manjedoura. Então, é um exemplo vivo e máximo
de humildade, de bondade, de fraternidade, de amor. E nós vamos ter que aprender com esse exemplo magnânimo, que é de extremo empenho, né? Enquanto aqui na Terra, para você ter um contato com alguém que é um super pensador de uma área, ele vive trancafiado num lugar distante, não entra em contato com ninguém, o Cristo vem dar o exemplo contrário. Quanto mais recurso ele tem, mais ele se aproxima daquele que mais necessita, mesmo que não há grande potencialidade de compreensão. Como ele também deixou claro no livro Boa Nova, quando ele explicou, né? Os discípulos perguntaram: Senhor, você falou isso aí para Nicodemos sobre reencarnação, que coisa maravilhosa. Vai ser um despertar incrível para todos. Fala isso aí, por favor, Senhor, na sua próxima explanação. Aí Jesus riu e falou: mas você não entendeu ainda? Acabou de sair daqui Nicodemos, que era um grande estudioso da lei, sem que eu pudesse explicar toda a verdade. Como é que você quer que eu fale isso para o conceito popular? Então, por vezes, até você observa pessoas dentro da doutrina espírita querendo que os outros religiosos, que as outras religiões percebam a verdade e entra em grupos de discussão, vai, por exemplo, em canais de televisão para ficar discutindo com outros religiosos. Mas Jesus pediu para fazer o contrário, essa página fala para fazer o contrário. Eles estão numa condição espiritual diferente. Então ele precisa acreditar no céu agora. Ele está com pressa de ir para o céu. Ele nem sabe o que é isso, mas ele está com pressa. E ele acha que ele vai agora porque ele aceitou Jesus. Você tem que respeitar, meu Deus. Não transformar isso em motivo de embate, de briga, né? Isso também se reflete com relação ao próprio conceito da doutrina espírita. A doutrina espírita não pertence aos espíritas. Espírita não gosta de ouvir isso. A doutrina espírita pertence aos espíritas. Não pertence a nós. Então, no futuro, eu tenho certeza que ela vai se interligar com os mais diferentes outros grupos religiosos. Mas você está achando que tem a tradição védica lá do povo hindu, mesmo reconhecendo a doutrina espírita, você acha que ele vai mudar os rituais dele, a vestimenta, não sei o quê? Ele vai continuar a mesma coisa, porque o altar agora que ele vai estar desenvolvendo, o altar que ele vai estar manifestando, em termos de grandeza, em termos de conexão com o Pai, é o altar íntimo. Mas ele ainda depende do altar externo. Temos que respeitar, ué. E isso não faz dele melhor do que nós, tá? Às vezes vamos reencarnar lá como uns maiores pessoas que vão brigar e defender aquele altar lindo que eu achei tão bonitinho, não sei o que, eu gostei tanto. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Uma pessoa uma vez veio numa outra oportunidade, eu não vou citar nomes, né, claro. A pessoa veio falar comigo: poxa, eu queria falar uma coisa com você, porque, na verdade, eu não faço prece sem acender uma vela. Porque eu venho da tradição religiosa. Eu falei: pode parar. Ela achou que eu ia falar alguma coisa contra, né? Ela ficou toda assustada, achando que eu fosse falar alguma coisa contra. Eu falei: você não está entendendo. Não importa o que você faz do ponto de vista externo. E no seu altar íntimo, você está manifestando sentimentos de carinho, de amor, de fraternidade? Se você está manifestando, ótimo. Agora, se você precisa da vela, usa o raio da vela, então, não tem problema nenhum. A doutrina espírita não tem, recursos materiais para restringir a pessoa a dizer: eu quero aprender sobre o Consolador Prometido. Não há uma restrição física material. Não há, e não haverá nunca. Por isso que a doutrina espírita ela vai se entrelaçar com todos os outros grupamentos religiosos. Com todos, sem exceção. Já estamos observando, por exemplo, certos grupos católicos mais avançados que trabalham a parte mediúnica, estão se empenhando na parte mediúnica, conhecer melhor a parte mediúnica, já reconhecem isso. Grupos brasileiros, é claro, né? Outros países ainda não. Então, assim, vai acontecer. Mas dá tempo ao tempo, não tem pressa. Isso não quer dizer que nós somos superiores, ao contrário, né? Muito pelo contrário. Talvez se reencarnarmos lá do outro lado, vamos defender, né, a separatividade das religiões.
Aí eu fico mexendo com a Ana, né? Você, de repente você vai lá, sei lá, no mundo muçulmano e vai ficar defendendo Maomé e vai ficar brigando contra o Cristo. Mesmo sabendo que foi o próprio Cristo que enviou Maomé. Sem essa preocupação de quem é maior que o outro, mas com a preocupação que todos os corações sejam estimulados. Pode falar, Carolina. Temos uns minutinhos. Às vezes eu acho que eu falo demais, me empolgo. É porque é bom, né? Conversar, trocar. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, assim, como é que a gente, se bobear, dá uma importância para a religião muito maior do que para a questão dos sentimentos, né? Tem pessoas aí em todos os tipos de religiões e pessoas incríveis, pessoas sensíveis, né? Pessoas benevolentes, bondosas, pessoas que muitas vezes são superiores até a gente num nível que a gente nem imagina, né? Botar aí no sentido superioridade espiritual, né? E pode estar em qualquer religião, né? Pode estar na Umbanda, pode estar na religião protestante, na religião católica. A gente não sabe qual é a vontade de Deus, né, na vida das pessoas, qual é a missão daquela pessoa ali. De repente é importante que ela esteja naquela religião ali, naquela encarnação, porque ali tem alguma coisa específica que aquela religião estimula, né, nela, que de repente no espiritismo ou em alguma outra religião não vai estimular, né? Então, o mais importante é Jesus, né, o amor, e a gente procurar isso, né, dar mais valor para os sentimentos, né? Com certeza. Pode falar, Vanessa. É isso que eu estava falando naquela hora. Quando a gente reencarna, a gente esquece de tudo, né? Quem sabe a gente não vai ser um desses também aí? Que está em outra religião, a gente não sabe, a gente não viveu, ou já viveu, a gente ainda não sabe também, porque nos deram a bênção do esquecimento, né? Mas, assim, a última coisa que eu queria falar, eu não vou falar mais, é que é pra gente não desanimar, né? Não vamos desanimar Isso, e a isso gente aí. vai chegar lá, todos nós. Inclusive aqueles que hoje parecem saber menos que a gente. Eles também vão chegar lá. E se a gente puder, a gente ainda vai ajudar. Com certeza. É isso aí. Vanessa, você está podendo fazer a prece pra gente ou você está em algum lugar difícil aí de acesso? Não estou em casa já. Ah, tá. Então, Deixa eu sair do que às vezes está dirigindo, eu prefiro que você não se distraia. Não, imagina, dirigindo fazendo prece. Não, só que Vamos. a conexão é de olho aberto. Né? Eu tipo, vamos fechar os olhos. Espera aí, tá dirigindo, não pode. Mas vamos a lá. gente não precisa fechar os olhos para se conectar, não é isso? Não, sim, com certeza, mas eu digo pelo hábito, né? Pela força do hábito das reuniões, aí todo mundo fecha os olhos. Aí, pô, dirigindo não, né? É só uma brincadeira à parte. Aí eu vou me culpar depois porque causei um acidente. Sim, com certeza. A culpa é um problema sério para todos nós. Sim. Mas vamos lá. Eu tenho ouvido muito um estudo em que a pessoa fala uma coisa que eu gostei muito e agora eu faço isso. A gente eleva os pensamentos a Deus, né, a espiritualidade superior, mas vamos sorrir. Vamos sorrir porque Jesus é alegria. Então a gente bota aquele sorriso no rosto, bem gostoso, feliz, porque a gente está aprendendo. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esses esclarecimentos, esses momentos de pura conexão com o alto, em que tentamos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina, que a gente tenha a força, a vontade, a coragem para colocar em prática aquilo que aprendemos, que é basicamente amar, Senhor. Amar como tu nos mostraste que deve ser, perdoando, sendo compreensivo, tolerante, e que a gente também se perdoe quando a gente falhar, porque a gente ainda se culpa muito pelo que a gente viveu, pelos períodos de ignorância e pela ainda ignorância que a gente tem.
te agradecemos, Senhor, por estarmos conectados, por esse ambiente de fraternidade entre todos nós aqui que participamos do estudo, que o Senhor possa abençoar cada uma das famílias que aqui estão representadas, que o amor seja uma constante nos nossos lares e que a gente consiga efetivamente colocar em prática o que aprendemos aqui. Gratidão, mestre. Com esta prece, pedimos por darmos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. É isso aí, gente.